Com vocês, programa Saber Viver, com Melissa Costa. Bom dia, está começando mais um programa Saber Viver e hoje com um tema super interessante: como anda a saúde do seu filho na escola? Manter uma dieta saudável é fundamental para o crescimento da criança e nós recebemos uma nutricionista especializada em alimentação materno-infantil. Além disso, vou ter um bate-papo com um dentista para esclarecer os riscos de uma má higiene bucal das crianças. Teremos ainda a participação dos nossos colunistas. Vem saber viver comigo? Não saia daí! Hoje eu converso com a nutricionista Tarciana Teixeira, que é nutricionista materno-infantil. Bom dia, Tarciana. Bom dia. Tarciana, eu quero começar com você sabendo das merendas escolares. Sim. Essas crianças, Tarciana, comendo qualquer coisa, como fazer? Hoje em dia os pais têm muita dúvida sobre como fazer com a alimentação das crianças. Mas não é difícil, a gente não precisa ficar desesperado, que existem formas fáceis e que a criança tem uma alimentação legal. Eu vou querer saber de todas essas formas, Tarciana, inclusive merendas escolares. Existe uma mais saudável, a menos saudável? O que você me diz? Existem. Hoje no mercado, em questão de lancheira, quando a gente fala lancheira, a gente tem várias opções, né? Saudáveis, não saudáveis, que as crianças levam hoje para a escola. Até dentro das cantinas, nas escolas, a gente tem cantina que se preocupa mais com a alimentação saudável e outras nem tanto. Então existe ainda uma diferença grande e os pais têm que ficar atentos. Você me disse aí que existe nas escolas as lancheiras saudáveis, não saudáveis. Você pode exemplificar para a gente? Sim. Uma lancheira saudável, por exemplo, a criança pode levar uma fruta, um bolo caseiro, um suco natural. E do outro lado, uma lancheira não saudável, quando a criança coloca muitos alimentos ultraprocessados, biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, refrigerante. Então essa não é uma lancheira ideal. E por ela não ser ideal, doutora, ela faz mal a essa criança? E como os pais, então, devem se preocupar com isso? Sim, ela pode fazer muito mal, porque a criança ela passa muito tempo na escola. Então, a alimentação tem que ser uma alimentação boa. É lógico que a gente tenta equilibrar, né? Às vezes não tem como ser a que a gente deseja, mas tem formas de a gente fazer uma alimentação mais legal. Porque quando a alimentação ela é rica em ultraprocessados, quando tem na lancheira o biscoito recheado, o refrigerante, essa alimentação normalmente ela é rica em açúcar, em sódio, em gordura, que vai trazer muitos prejuízos para a criança, a curto prazo e a longo prazo também. Eu tenho visto, doutora Tarciana, que algumas escolas já entraram com o lanche saudável para ofertar para essas crianças nas cantinas. Sim, felizmente isso tem melhorado muito nas escolas e nós temos visto a preocupação das escolas em relação à alimentação infantil. Então isso é muito bom, porque ajuda os pais que não podem preparar a lancheira, então eles ficam mais tranquilos que os filhos podem escolher opções melhores dentro da escola. Mas ainda assim eu vejo que a campanha desses exemplos são poucas. Sim, não, a gente cresceu, né, em relação à nutrição, mas a gente ainda precisa fortalecer, conscientizar os pais de como isso é importante, como vai prevenir, né, doenças futuras. Uma alimentação saudável nessa idade, na infância, é essencial para que a criança evite várias doenças no futuro. Então, é aumentar a conscientização, a gente ainda precisa. E quando a criança vai à escola, desde pequenininho, começa lá a levar aquela lancheira, aquela merendinha, que é aquela fase mais gostosa, né, doutora? Eles adoram, eu tô levando meu lanchinho. Afinal, doutora, de quem é essa responsabilidade, então, na alimentação?
A responsabilidade maior é dos pais ou responsáveis. A escola tem sim um papel de promover uma alimentação saudável, né? Faz parte do ambiente educacional. Mas a responsabilidade maior é dos pais de conscientizar os filhos desde pequenos sobre a alimentação saudável, até também para poder cobrar da escola que seja feita uma alimentação, que seja pensado em alimentos mais saudáveis nesse ambiente. Então, se a criança tiver o exemplo, se os pais souberem disso, a responsabilidade maior é deles, eles vão conscientizar e os filhos vão saber fazer escolhas melhores. E aí, então, vale a pena chamar a criança, participar, montando a lancheira dela, para que ela se interesse, até para que ela saiba no futuro montar a sua própria lancheira com alimentos saudáveis. Sim, é imprescindível. A criança tem que participar desse momento. Ela tem que aprender, ela vai aprendendo e ela vai vendo a importância disso. Então, não adianta eu colocar um alimento para a criança e falar com ela que ela deve comer e pronto. Ela precisa saber o porquê. Então, a partir do momento que ela sabe, ela vai se interessar, leva a criança para a cozinha para fazer algum alimento saudável, alguma preparação mais saudável, leva à feira para escolher a fruta que vai levar para a escola. Então, ela participar desse momento é muito importante, que ela vai se sentir importante, né, dentro daquele contexto. E vai gerar curiosidade também na relação pai e filha. A criança é muito curiosa e ela vai querer saber tudo, colocar na lancheira, aprender. E os pais têm que aproveitar desse momento, né? Então, quando ela faz o próprio lanche, ou participa, ou sabe, ela dá muito mais importância. Então, ela vai chegar na escola, ó, eu ajudei a fazer o meu lanche, eu que fiz esse bolinho, por exemplo, um bolo caseiro, eu que fui com a minha mãe e o meu pai na feira e comprei a minha fruta. Então, ela se sente muito mais instigada nesse mundo da alimentação saudável. E agora, o que você recomenda, doutora, que nunca não deve ter na lancheira da criança? Então vamos lá. Refrigerante, né? Os biscoitos recheados, tem criança que consome muito. O que eu falo? Se ela gosta, os pais conversem com a criança para poder equilibrar isso. Olha, você vai levar uma vez na semana e saber a quantidade. Então, evitar fritura é uma coisa também a gente pede para não colocar em lancheira, refrigerante, fritura, alimentos com muito sódio, alimentos com muito açúcar. Então, esses alimentos a gente pede mesmo para evitar. E a saudável? Me dê um exemplo agora. Saudável. Vamos lá. Nós podemos colocar uma maçã, que é uma fruta fácil para poder levar, uma maçã inteira quando a criança é maior. A gente pode fazer hoje em dia as crianças gostam muito do cupcake, então a gente pode fazer um cupcake em casa com ingredientes melhores, a gente faz para a criança levar. Um suco natural, um suco de acerola, um suco de manga, ou mesmo uma água de coco, são opções também legais para a gente poder colocar na lancheira. Muito obrigada pelas suas dicas, viu, doutora Tassiana? Espero que você de casa monte a lancheira do seu filho com grande empenho aí. E chame ele para participar, eles vão se interessar muito, não é mesmo? Muito, eu que agradeço a participação. Olá! Você sabia que pessoas mais comunicativas têm maior necessidade de serem elogiadas? O elogio é o que motiva as pessoas mais extrovertidas a agirem. O desejo pela aprovação por outras pessoas são de extrema importância para elas. E por isso, será fundamental que ela tenha um trabalho ou profissão que dê chances de demonstrar as suas principais habilidades. Já atendi algumas pessoas que saíram do emprego por sentirem desmotivadas, pois naquele local de trabalho não era corriqueiro o reconhecimento dos funcionários e isso faziam sentir desvalorizadas. Auxiliei também alguns casais que uma das partes não tinha o hábito de reconhecer com palavras e nem externar elogios ao cônjuge. E esse era um grande motivador de um desgaste no relacionamento. Filhos com estágio depressivo, de comportamentos rebeldes por não sentirem suficientes aos pais. Quando havia mesmo, era necessidade de elogio. E sabe o que eles recebiam? Mais cobrança e muitas vezes indiferença quando algo de positivo que eles faziam. Para alguns, isso pode parecer bobeira, mas para outros isso faz todo sentido.
Tenha certeza que isso é uma verdade, inclusive comprovada através de estudos de comportamento, nos quais alegam que pessoas entusiasmadas e otimistas necessitam de um reconhecimento especial e têm um desejo de aprovação ainda maior do que os outros tipos de pessoas. E se você conhece alguém assim, utilize das diversas formas de reconhecer, elogiar essa pessoa, pois os comunicativos gostam de sentir que são muito importantes. E se você que me ouve se identificou com esse perfil, sugiro que encontre empresas que têm um histórico de reconhecer e promover rapidamente as pessoas que se destacam. Essa motivação pode até mesmo ser um impulsionador e fazer com que você se torne um grande empreendedor. Mas, atenção! Ainda que o elogio seja importante, é fundamental que você se elogie, se reconheça, se parabenize, pois quem não faz por ele mesmo, nem se todas as pessoas do universo fizerem, será o suficiente. Sempre haverá aquela sensação de vazio e de insatisfação. Portanto, seja generoso consigo mesmo, seja generosa consigo mesma. Reconheça aquilo de bom que você faz. Tenha certeza que automaticamente mais e mais pessoas irão te valorizar. Pense nisso e até mais. Obrigada, Ingrid. E com vocês, a coluna Na Palma da Lei com Zanoni Júnior. Olá, amigos! Voltamos hoje com a nossa coluna Na Palma da Lei. Nós hoje traremos um assunto que está na pauta do dia, na discussão, nos bares, nos restaurantes, na roda de amigos, que é a prática de crime nas redes sociais, principalmente no aplicativo WhatsApp, o crime contra a honra. O Código Penal, ele protege a honra das pessoas, seja a honra objetiva, seja a honra subjetiva. Nós temos aí o decoro, nós temos a dignidade e todos esses bens são protegidos, são tutelados pela lei penal. A calúnia, que é o primeiro crime contra a honra, ela está prevista no artigo 138 do Código Penal, que vem com a seguinte redação: caluniar alguém, imputando-lhe falsamente um fato definido, estabelecido como crime. O imputar é você dizer, asseverar que determinada pessoa praticou um crime e que você saiba que aquilo tem que fazer parte do seu dolo, da sua vontade. Você tem que ter cognição, conhecimento de que aquele fato que você está imputando àquela pessoa é falso e de que aquele fato imputado, direcionado, também é considerado crime na legislação brasileira. É um crime que tem uma pena máxima de 2 anos e é considerado infração penal de menor potencial ofensivo, consequentemente julgado pela Lei 9.099 de 95, que é a lei que trata dos juizados especiais criminais. Mas, mesmo sendo infração penal de menor potencial ofensivo, ela cabe uma medida despenalizadora. Estamos apresentando Programa Saber Viver, com Melissa Costa. Fique com as novidades e as promoções da Clínica Melissa Costa, localizada na rua Padre Rolim, número 100, sala 1102, no Santa Efigênia, em Belo Horizonte. Tratamentos corporais e faciais com promoções de verão. Eu aguardo todos vocês. Olá, eu sou a Luma, sou artesã. E se você gosta de trabalhos manuais assim como eu, siga o meu perfil no Instagram. Faço caixinhas personalizadas, personalizados de aniversário, lembrancinhas de maternidade e muito mais.
siga aqui. A Top Laser Minas, uma empresa certificada e qualidade na venda e locações de equipamentos estéticos e clínicos. Você encontra luz intensa pulsada, CO2 fracionado, laser de diodo para depilação, tudo isso e muito mais. Top Laser Minas, uma empresa qualificada para atender você. Entre em contato com um dos nossos representantes. Voltamos a apresentar o programa Saber Viver. Ao meu lado agora está o doutor Adriano Rafael para conversar conosco sobre a saúde bucal infantil. Bom dia, doutor. Bem-vindo ao Sobreviver. Bom dia, Melissa. Bom dia para todos os telespectadores. Doutor, estamos falando de criança, saúde bucal. Que assunto difícil. Como educar as nossas crianças, doutor? Então, na verdade, a educação deve começar pela mãe, quando a criança começa a nascer os primeiros dentinhos. Geralmente, os primeiros dentes nascem aos 6 meses de idade. E é o ideal que a mãe já comece a higienizar a boca dos bebês com esses primeiros dentinhos, iniciando até o processo de escovação, usando uma escova infantil, com creme dental sem flúor, a partir de 6 meses de idade. Quando a criança começar a nascer os outros dentes, a partir de 1 ano de idade, ela já pode começar a usar cremes dentais com flúor mesmo, com uma quantidade muito pequena, ela vai iniciar o processo de escovação dos dentes. A partir de qual idade a criança deve frequentar, então, o consultório odontológico? Então, as crianças devem frequentar o consultório odontológico, né, com a mãe, a partir dos 6 meses de idade. A partir da erupção do primeiro dentinho, que são os dentes geralmente inferiores, né? E os superiores, a gente geralmente vê aqueles 4 dentinhos, e é até bonitinho, né? Os dentinhos da criança, ela deve começar a frequentar o dentista de 6 em 6 meses. É a recomendação. Então, essa deve ser a frequência. Essa deve ser a frequência. O ideal é que, como nos adultos, as crianças também vão ao dentista, né? No caso, um odontopediatra, para ele fazer uma avaliação e, às vezes, fazer até procedimentos como limpeza, educação e saúde, orientação da mãe, a maneira correta de higienizar e cuidar da saúde bucal desse bebê. Doutor Adriano, a criança cresce, vai às escolas, e quais são os cuidados desse período em diante? Então, quando a criança começa a frequentar a escola, ela passa a não ficar um grande período com os pais, com a mãe, ou até mesmo com uma babá que foi orientada pelas mães, da maneira adequada, às vezes, de manter uma boa escovação, a higiene bucal da criança. Quando ela vai à escola, ela vai passar um período na escola. O ideal é que a mãe prepare esse lanche para o bebê, um lanche equilibrado, evitando o consumo excessivo de alimentos açucarados, doces, balas, chiclete, bolachas que têm um alto teor de açúcar e são o precursor da doença que causa a cárie nos dentes das crianças e também dos adultos. E aí vale, então, os pais prepararem um kit de higiene dentro da mochila? O ideal é até, a recomendação é que os pais, que a escola também tem um programa de saúde bucal. Geralmente as escolas têm. Então, após, se a criança passa o dia inteiro na escola, por exemplo, depois do almoço, ela deve higienizar os dentes. Ter um momentinho dela de ir fazer aquela higienização em conjunto, com todos os amiguinhos, até para o incentivo, né, doutor Adriano? Claro, as escolas, os pais devem sim procurar saber se a escola tem esse programa para poder, né, seguir uma rotina que a criança já tinha na casa dela, que é, após as refeições, fazer a higienização dos dentes. Então, após o almoço, ele vai higienizar os dentes, vai usar o fio dental, vai usar a escova de dente, vai aprender a escovar a língua, né? Fazer toda a higienização completa da boca, que é a recomendação que os dentistas fazem geralmente. Sim. E, doutor, existe algum movimento correto para que a gente possa ensinar para nossas crianças? Sim. A recomendação da Sociedade Brasileira de Odontopediatria é que as crianças usem uma escova macia, então uma escova que não vai machucar a gengiva, então geralmente a escova tem que ser macia, escova com as cerdas pequenas, e que ela escove todas as faces do dente. Geralmente os dentes da frente têm 2 faces, então uma face externa e uma face interna, e os dentes de trás têm 3 faces, que é uma interna, uma externa e uma na parte oclusal.
Então, escovar todas essas áreas pelo menos uma vez em cada área e, após isso, escovar também a língua e utilizar o fio dental para poder limpar entre os dentes, onde a escova não consegue chegar. E existe um sistema de prevenção para as cáries? Existe sim. Existe um sistema de prevenção para as cáries que eu considero um dos mais importantes. É a criança evitar o consumo excessivo de alimentos açucarados, que são o combustível das bactérias que vão causar a doença cárie. E às vezes é difícil as crianças deixarem de consumir esses alimentos. E a gente recomenda que os pais, quando as crianças forem consumir, estejam presentes, que eles consumam em um horário específico do dia toda aquela bala, doce ou bolachas durante aquele momento, e que aí, após isso, ele possa higienizar o dente, ao invés dele consumir durante o dia inteiro, em horários picados, esses alimentos que vão causar cárie. Doutor Adriano, você acabou de nos contar aí vários alimentos prejudiciais para a saúde bucal. E quais seriam os alimentos que trazem benefício? Os alimentos que trazem benefício para a saúde da criança são, por exemplo, o leite. O leite contém cálcio e o cálcio, ele mineraliza esse dente, ele vai fortalecer o osso, né? E além do osso, ele vai fortalecer também os dentes. Outro alimento também que são benéficos para a saúde das crianças são as fibras alimentares. Para poder você alimentar de alimentos fibrosos, você tem que mastigar mais. Então você tem uma maior salivação. A saliva tem células de defesa, a saliva limpa o dente, né? Porque tem a saliva lubrifica o dente. E um outro alimento muito importante que também é beber água. A água hidrata, além disso a água vai manter uma lubrificação na boca. Essa lubrificação é muito importante. Como tratar uma cárie em uma criança? O tratamento da cárie, quando ela já está instalada, geralmente em uma criança que tem o dente descido, que é aquela primeira dentição, que não é permanente, que ela vai... o dentinho de leite. Que é o dentinho de leite, exatamente. Que a gente conhece como dentinho de leite. Exatamente. O dentinho de leite, geralmente a gente faz uma restauração considerada provisória. Uhum. A gente usa um material que ele vai liberar flúor naquele dente do paciente, ele vai cobrir, você vai remover a lesão cariosa, restaurar o dente, mas com uma restauração que ela não é definitiva, porque aquele dente permanente depois vai substituir aquele dente descido. E qual que é a orientação para o uso do fio dental em crianças? As crianças devem usar o fio dental a partir dos 3 anos de idade, onde você tem uma erupção de vários dentes e eles já começam a se encontrarem, ter ponto de contato, e aí às vezes aquela área fica difícil das escovas dentais entrarem. Então, o ideal é que as mães façam o uso do fio dental junto com a criança, quando ela tem 3, 4 anos de idade, e a partir dos 7 anos de idade, a criança já pode, ela já tem uma coordenação motora, ela já pode utilizar o fio dental até mesmo sozinha. E a ida ao dentista continua com essa frequência de 6 em 6 meses para a criança nessa faixa etária? Sim. A frequência de visita ao dentista para criança e para adulto não muda. O ideal é que vá ao consultório do dentista fazer uma avaliação clínica, mesmo visual, e fazer uma limpeza, porque às vezes é difícil a gente chegar em áreas onde o dente está muito lá atrás, e às vezes o dentista, com um motor, com alguns equipamentos que tem somente no consultório, ele vai fazer uma higienização mecânica. Mas as crianças são muito curiosas e existe a troca das escovinhas, que a gente vê isso muito nas escolas, né? O que a gente pode prevenir nisso? O ideal é que cada criança utilize a escova que ela mesmo, né, tem o hábito de utilizar. E nunca evite, né, assim, nunca, vamos dizer nunca que é difícil, mas que evite trocar escovas. Por quê? Porque às vezes a boca de uma criança pode ter maior quantidade de bactérias diferentes e você pode levar uma bactéria dessa para a boca de uma criança para outra e às vezes causar uma proliferação de uma bactéria que ela não tinha na boca. Então o ideal é evitar essa troca. E um fato curioso, doutor, que os pais podem identificar que as crianças não estão mantendo uma boa saúde bucal? Sim. Existe uma maneira dos pais visualizarem que as crianças não estão escovando o dente,
às vezes olhar, porque o dente, geralmente, a superfície do dente é brilhante e lisa. Quando essa superfície deixa de ser lisa e brilhante, ela começa a ficar com um aspecto opaco e às vezes um aspecto sujo, quer dizer que as crianças não estão higienizando os dentes direito. Doutor Adriano, muito obrigada pela sua participação aqui no Saber Viver. Melissa, eu que agradeço. E você aí de casa, perdeu algo desse programa? Acompanhe esse e todos os outros pelo nosso canal do YouTube. Mande sugestões de reportagem e entre em contato através do nosso WhatsApp. E agora, fique com uma reportagem super especial do Ícaro Ambrosio. E eu aguardo você no próximo sábado. Tchau! Melissa, hoje eu quero falar de emagrecimento e perda de peso. Por isso eu vim até essa academia aqui no bairro Gutierrez, em Belo Horizonte, para conversar com uma especialista que tem um programa que garante um emagrecimento de uma forma sustentável e que pode colaborar muito para quem quer perder até 15 quilos em 2 meses. Nem precisa muito disso aqui não, viu? Vamos lá conversar? E agora ao meu lado, Sirlene Dutra, que é estrategista em emagrecimento Affinice. Bom dia, Sirlene. Bom dia, Ícaro. Tudo bem? Eu tô ótimo e muito curioso também. Quero saber um pouquinho mais sobre a técnica Affinice e como ela é aplicada no dia a dia, como você trabalha essa técnica. Nós acreditamos que um emagrecimento de forma sustentável, a longo prazo, precisa de mudança de mente, novo estilo de vida, mudança de comportamento. Então, dentro desse programa, nós trabalhamos com neurociência. O Affinice, ele tem uma metodologia exclusiva, que chama metodologia REM, que é o quê? Repetição, educação, monitoramento e motivação. Com isso, nós trabalhamos na ativação de um compartimento do cérebro, que é o córtex pré-frontal. Nesse córtex pré-frontal é para trazer a pessoa uma conscientização para que ela sempre opte para melhores escolhas. Porque muitas pessoas, às vezes, elas passam por medicação, uma dieta da moda restritiva. O Affinice vem com esse foco, a mudança da mente, entendeu? E depois que vem essa questão, não é a boca, o foco não é a boca, e sim a mente em primeiro lugar. É um equilíbrio do corpo e da mente. Nós temos várias estratégias dentro do Affinice. Temos os polivitamínicos para a pessoa evitar a queda de cabelo, a unha quebradiça. Esses polivitamínicos são cápsulas? Como que eles funcionam? Cápsulas. Lembrando que nós não trabalhamos com medicação, e sim com mudança de estilo de vida e de comportamento. Nós temos dentro do programa a estética para a gente tratar as disfunções, que é o quê? Gordura localizada, celulite, flacidez. Nós temos um processo de desintoxicação desse metabolismo, entendeu? Para ajudar cada vez mais na eliminação de toxinas. Quando a pessoa vem para essa avaliação personalizada, nós fazemos uma bioimpedância, no qual eu vejo a massa magra, a massa gorda, a gordura visceral. Então, é uma questão de saúde, é uma questão de melhora de qualidade de vida, é uma pessoa que consegue ser mais produtiva, é uma pessoa que quer um aumento de autoestima, entendeu? Eu falo que é mudança de vida, vai muito além do próprio emagrecimento, entendeu? Eu realmente achei muito completo, assim. Mas agora eu queria saber de resultados. A partir de quanto tempo, quanto é possível emagrecer, né? Não vamos nem dizer emagrecer, perder peso. Sim. Olha, dentro do Affinice tem 2 programas. O Affinice Turbo, para pessoas que querem emagrecer até 15 quilos em 2 meses. Esse sou eu. Com índice de massa corporal menor que 30, que é o quê? O paciente com sobrepeso. E nós temos o Advanced, que é para pessoa que tem um índice de massa corporal acima de 30, que entra no quadro de obesidade, entendeu? E ela quer emagrecer até 30 quilos em 4 meses. Então, nós temos esses 2 programas, que através dessa avaliação que a gente consegue distinguir, entendeu? Então, você basicamente recebe o paciente... Sim. E dá para eles esse respaldo, essa prática inteira para que ele em 2 meses ou em 4 meses alcance esse objetivo, que é um objetivo alto e satisfatório, né? Sim, com certeza. Pensando no quê? Pessoas que realmente desejam a mudança de vida, o aumento da autoestima, entendeu? Que tá realmente procurando o verdadeiro emagrecimento, que a gente consiga ter essa verdadeiramente conscientização. Tem uma cliente que ela já perdeu 7 quilos em 1 mês, mas eu falo que além dessa perda é muito além. Sabe quando a pessoa chega pra você e fala assim: nossa, eu tô muito feliz, eu tô conseguindo utilizar aquela roupa que eu não usava, eu tô conseguindo ser mais produtiva no meu trabalho, eu tô me sentindo com uma qualidade de vida melhor. Quero saber se você faria uma avaliação comigo. Com certeza.
Enquanto isso, eu vou pedir para você deixar para o pessoal de casa os seus contatos para que eles possam te encontrar, Sirlene. Então, estamos aqui na unidade do Gutierrez, na rua Oscar Trompovski, 822. O celular é 99202-5761. Instagram? Clínica Inspirar Estética. Gente, fica a dica aqui para quem quiser acompanhar a Sirlene no Instagram. Eu realmente vou fazer uma avaliação agora e eu conto para vocês mais tarde no meu Instagram. Até a próxima!